Vocês viram a coletiva do Rogério Ceni? Ele falou algumas questões aí sobre o jogo, sobre Libertadores, preparação, torcedor que estava na dúvida, e descascou sobre o Campeonato Baiano, né? Falou de gramado, falou de arbitragem, da falta de investimento, questões que todo ano a gente pontua, né? Eu tenho mais de 10 anos falando, até um processo eu já levei, porque o dono, o antigo dono da federação não gostava, não, que falasse até hoje, né? Mas deixa lá. Falei e continuo falando, porque tem vários problemas que estão aí e que todo ano se repetem, né? A gente sabe que o futebol da Bahia tem campos precários. A gente sabe que os times do interior não têm investimento, não têm estrutura. Com isso, a competição fica tecnicamente fraca. Aí você investe milhões em um jogador para mandar ele para um gramado para um campo que a grama bate no tornozelo e o risco de uma lesão é iminente. Principalmente se falando de Bahia e Vitória, que fazem investimentos altos para a montagem dos elencos, né? Falando especificamente, nesse caso, da arbitragem, né? Que foi o grande personagem negativo da partida, Bruno Pereira de Vasconcelos, né? Ele se embaralhou todo, né? No quesito disciplinar, deixou o jogo rolar muito, o jogo ficou muito solto e acabou tendo problemas, né? Verdade, Ju. O que eu penso é o seguinte, o Bavi é um jogo diferente dos outros. Então, você deve, no início do jogo, segurar um pouco a partida, né? Eu achei que ele deixou o jogo muito solto, ele usou o critério de ser permissivo no contato físico, e aí você fica numa linha muito tênue entre o que é falta e o que não é falta, né? E a tendência é que você vá cometer algumas gafes. Então, qualquer falta que houve, os jogadores sentiram uma certa insegurança do Bruno, e aí cercavam ele a todo instante. O jogo foi muito picotado naquele início, os nervos estavam à flor da pele, e ele não amarelou ninguém, né? Então os atletas perceberam que poderiam fazer aquilo e continuar naquele tipo de pressão. E ele colocou o sarrafo do que é falta muito alto. E com isso ele errou para os dois lados, né? Na questão das faltas, ele errou para os dois lados. Agora o Bahia teve dois lances capitais. Uma dessas faltas que ele errou para os dois lados foi a favor do Bahia, dentro da área, dentro da minha avaliação, o lance do Wagner com o Ademir, houve a penalidade. E o lance onde o Caio Alexandre acha o Ademir praticamente sozinho na frente, nenhum dos dois lances são gols anulados, né? Que o pênalti ainda vai existir, pode ser feito ou não, e a bola para Ademir também. Mas foram lances de muita vantagem, né? Uma penalidade, a chance de gol é grande, e o Ademir também pegou o lance em muita vantagem, onde o Alessandro Matos, o assistente, deixou o jogo seguir. E quando a gente vê o gestual do Bruno, ele está sinalizando que a falta foi cobrada com a bola andando. E aí quando você vê o movimento, o Caio, ele coloca a mão na bola, paralisa a bola e dá sequência. Então foram dois erros, né, que cabe discussão, que cabe ponto de vista, mas a gente tem que dar opinião aqui, né, Ju? Eu não sou comentarista do Bahia, nem sou comentarista do Vitória. Não tô fazendo comentário da campanha dos dois e tampouco uma projeção para 2025. Eu estou fazendo um comentário do jogo de sábado. A história, o retrato isolado do jogo de sábado. O Bahia teve superioridade, o árbitro errou para os dois, mas errou também em lances capitais, com mais possibilidade de decisão, que foi a penalidade, e o lance que o Ademir saiu ali frente a frente com o Lucas Arcanjo. Eu fico triste, Ju, porque assim, eu sempre procuro, em todas as minhas opiniões no jogo aberto, você sabe disso, eu sempre defendi que a arbitragem dos Bavis tinha que ser local. Porque eu sempre pensei o seguinte, se o árbitro baiano não apita seu principal clássico, como pode ele pleitear apitar outros jogos? Não tem como. Quem não apita Bavi, Nelsinho, para mim não pode pleitear apitar Vasco e Botafogo, Flamengo e Fluminense, ou grandes clássicos do Campeonato Brasileiro. Então, para você se credenciar a estar em um quadro CBF e ser visto para grandes jogos, tem que começar pelo seu grande jogo. Qual é o grande jogo da Bahia? O Bavi. E o Bruno, para mim, começou nervoso e se perdeu na tomada de decisão dele. Por que dele, Ju? Na primeira confusão, ele sobe logo com 2 amarelos para cada lado
E se ele quisesse ainda ser mais rigoroso, ele dizia: olha, dei amarelo. Se continuar conversando, não vai ter conversa. É vermelho para cada um. Vocês querem jogar ou querem ir pro lado de fora? O que é que vocês querem? Não haveria segunda confusão, Ju. Não haveria um princípio de terceira confusão. Não haveriam as incursões dos atletas perante ele de forma assintosa como aconteceram. Por quê? Porque ele não se impôs. Depois, começaram os erros técnicos. Pior do que o erro disciplinar é o erro técnico. Por quê? Eu entendo, por exemplo, que teve uma bola do Janderson, que eu acho que foi falta no Janderson, ele negligenciou. Mas a bola do Ademir é pênalti. Porque no final do jogo, o Fabri rouba uma bola, tenta arrancar, e há uma mão do jogador do Bahia, que eu não lembro quem foi agora, e ele deu a falta. Cá no meio de campo. Ora, se a mão no rosto é falta no meio de campo, é falta dentro da área. E para piorar a situação, é você querer, Ju, brigar com a imagem. Porque quando a imagem diz uma coisa e você querer argumentar outra, é absurdo. Quando ele justifica que o retorno da cobrança dar-se em função da bola ter sido cobrada em movimento, e você vê na imagem o Caio parar a bola, toca no Canu, recebe de volta, o toque para o Canu é 1, o receber é 2, ele dá mais um toque 3, dá outro toque e lança. Ele faz 4 toques e ele não para o lance. Quando o Ademir recebe sozinho, ele resolve parar. Ou seja, parece que ele tomou um susto. Ele para no meio do caminho. Hoje a imagem no jogo aberto mostrou. Mas não isenta ele do erro, não. Na viagem que seja. Mas antes da viagem, teve 3 toques. Exatamente. O lançamento é o 4º toque. Ele poderia ter parado logo. Então, assim, ele se perdeu. Fico triste porque é um jovem. É um jovem o qual a gente torce. Porque todo jovem tem ainda um futuro pela frente, né, Alcinho? Ele vai apitar outros bavios. Pois é. Né? Eu fico triste pela atuação do sábado. E aqui eu vou ser muito veemente no sentido seguinte. Toda essa análise crítica é com relação ao Bruno que atuou sábado. Não tem a ver com o Bruno que vai atuar em outros jogos. Não tem a ver com a carreira do Bruno. Exatamente. Tem a ver com a atuação dele no Bavi. E aí, muita gente esperava até, Nelsinho, que esses erros partissem do Alessandro, que já tinha um acúmulo de erros em Bavi gigante. O Alessandro, no lance do Ademir, corre normalmente, dando a entender que o lance é legal. Primeiro, que não há impedimento, e segundo, que é um lance legal. Então, assim, eu fico muito triste que a gente poderia ter, aqui estar falando, Ju, da festa da torcida, a gente poderia estar falando de quase 48 mil pessoas no estádio, poderia estar falando primeiramente do jogo em si, como foi o jogo ou deixou de ser, e a gente teve que fazer um recorte maior da atuação inexplicavelmente ruim do árbitro, que foi muito mal. E aí a gente vai dar todos os descontos que forem necessários, mas que a verdade é essa. Se você tivesse que dar uma nota ao Bruno, 0 ainda era pouco. A gente está até com enquete aqui no nosso chat. Foi pênalti ou não em Ademir, né? Porque o lance que mais chamou a atenção foi esse do Wagner Leonardo com o Ademir. A gente já viu 500 mil vezes, cada um tem sua opinião, é normal. O torcedor do Vitória fala uma coisa, o torcedor do Bahia outra, né? Eu acho que foi pênalti, não sei, Nelson eu acho que foi pênalti. Teve outros 2 lances que foram suscitados, Ju, que na hora eu entendi que não foi. O do Lute, para mim, não foi. Não. Há um enrosco que eu acho natural. Tem um outro lance que questiono, acho que é do Cauli, para mim também não foi. Mas o do Ademir é muito claro. É um lance clássico. A mão é assintosa no rosto do Ademir, depois desce para o peito. Mas a mão é no rosto. Até porque, você vai lembrar, Nelsinho, que minutos antes, Ademir faz o mesmo movimento, leva a vantagem e chuta. Se não fosse o Arcanjo com os pés, teria sido gol. Para evitar o mesmo movimento, tipo assim, como a gente fala no bom baianês, né? Pô, comeu o nome 2 vezes? Ele, para não comer o nó 2 vezes, Ju, acaba botando a mão. Mão de forma faltosa.